Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus se encheu de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos de Jesus, deu-lhes o poder de expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidades. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois André e seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Vai se sentando e cantando. Aleluia, aleluia, a minha alma, aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Que maravilha podemos celebrar essa Eucaristia de envio, depois desse maravilhoso acampamento de casais, a partir destes textos escolhidos a dedo pelo Espírito Santo para cada um de nós nessa tarde. Poderíamos resumir as 4 leituras com o tema desse acampamento: unidos em oração, salvaremos nossa família, nossos filhos. O Senhor nos chamou, a todos e a cada um de nós, para que, a exemplo de Moisés, nesse capítulo 19 do Êxodo, também subíssemos ao encontro com Ele. E com certeza cada um de nós teve ao longo desse final de semana, através de uma pregação, de uma oração, de uma intercessão, de uma canção, de uma flor, de uma nota musical, um encontro de oração com o Senhor. E para que o Senhor nos chamou, como chamou Moisés? Para recordar a todos e a cada um de nós isso que o final da primeira leitura e o Salmo, maravilhosamente cantado, nos reflete e nos confirma. Nós somos o povo de Deus. Nós somos rebanho do Senhor. Nós não somos um gado sem dono. Nós temos uma marca. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Muito mais do que a herança genética que nós recebemos. Nós recebemos a herança desse Deus ao qual nós pertencemos. Portanto, se ouvirdes a minha voz, já ouvimos.
guardardes a minha aliança, cujo dedo de vocês recorda, e também não foi acaso que nas duas missas, ontem e hoje, um casal renova o sacramento do matrimônio sobre o altar? E não é por acaso que um desses casais ontem oferece aqui a aliança que foi de sua avó, depois de sua mãe? É essa mesma aliança, essa aliança que Deus traçou com a humanidade. Sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque é minha toda a terra. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Se ao longo da vida, por nossas fraquezas, não tomamos posse dessa graça, a segunda leitura vem nos dizer: o Senhor nos redimiu. Nós somos salvos pela vida. Cristo morreu por nós, por cada um de nós, quando éramos ainda pecadores. Essa é uma certeza. E agora então, o Evangelho nos convida a, tomando posse dessa certeza. Que certeza? Primeira, a certeza que nos fala a primeira leitura e o Evangelho, a primeira leitura e o Salmo. Nós somos o povo de Deus, nós pertencemos ao seu rebanho. E nós já vamos entender a partir do Evangelho por que é importante essa certeza. A segunda certeza, mesmo vivendo como rebanho de outros pastores, e por isso nos machucamos tanto, todas as vezes que nós seguimos outros pastores, nós estaremos machucados. Ainda assim, o Cristo morreu por cada um de nós. E Ele selou no seu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Aquele vinho que Nossa Senhora intercedeu, que Jesus transformou a água em vinho, vem esse vinho para esse altar. E o sacerdote ainda coloca uma gotinha de água. Pelo mistério dessa água, nesse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Essa água simboliza a nossa miséria, a nossa fraqueza. Misturada nesse vinho, pelo poder do Espírito Santo, se transforma em sangue da nova e eterna aliança. Em cada Eucaristia, a igreja fala desse símbolo que está na sua mão, dessa aliança que nós precisamos ser para o mundo. E quando tomamos essa consciência dupla de que somos povo do rebanho de Deus, de que somos salvos e libertos pelo Senhor, então nós estamos prontos para esse passo, que é onde quero me deter nessa meditação com vocês nessa tarde. Esse Evangelho é escrito para mim, mas especialmente é para você. Cada palavra desse Evangelho precisa ser traduzida e atualizada num contexto de família e de casais evangelizadores. Foi para isso que o Senhor trouxe vocês aqui? O Senhor não ia reunir milhares de casais, um número surpreendentemente maravilhoso de casais, que vem para essa cachoeira, que muito mais do que de paulista, é do Espírito Santo, porque nos enche com essa água viva, à toa. O Senhor trouxe cada um aqui, cada casal, para, em primeiro lugar, dizer: você me pertence, você não pertence ao encardido, você não pertence ao desamor, você me pertence, você tem uma marca. Ah, mas ao longo dos nossos anos de casado, Senhor, nós tivemos momentos de falhas, nós tivemos situações difíceis. Segundo a leitura, Cristo morreu e nos libertou. Nenhum de nós aqui tem desculpa para dizer que não vamos assumir a nossa missão porque somos pecadores. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Mas então, para que o Senhor nos trouxe aqui? Para que se realize hoje. E meus irmãos, o mundo está nos mostrando muito mais do que nesse contexto do Evangelho, a grande necessidade que nós temos de casais evangelizados que evangelizem. O mundo precisa com urgência de casais revestidos, ungidos, cheios, transbordantes do Espírito Santo.
E é para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Jesus olha, porque Jesus já sabia. Ele olha para o mundo de hoje e vê as multidões. Está aqui, naquele tempo. Que tempo? Dias 14, 15 e 16 de junho de 2002. Vendo Jesus as multidões do mundo inteiro, a crise que passa a família, Jesus está vendo e com dor no coração o estrago que a televisão faz da família, que os meios de comunicação faz da família, especialmente no dia do Senhor. Não tem nenhum programa de televisão que não desce o tempo todo a lenha na família. Jesus está vendo os milhares de jovens drogados e prostituídos. E também hoje, mais do que naquele tempo, Jesus se compadece, porque são cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Com certeza, hoje o Senhor está olhando e percebendo milhares, milhões de famílias, de pais, de mães, ovelhas sem pastor. E como é triste uma ovelha sem pastor. A ovelha é o bicho mais besta que existe no mundo. No mundo não existe nenhum outro bicho que seja mais frágil do que uma ovelha. Coisa mais fácil que tem é matar uma ovelha. A ovelha, se ela está aqui nesse pasto, e você pega essa ovelha e coloca ela aqui no meio do mato, a 10 metros, se tiver um corgozinho, ela morre lá e não volta para cá. A ovelha, se ela se machucar e ficar na chuva, encharca aquela lã, ela morre contaminada e não consegue se curar. Por isso ela precisa de colo. Por isso que ela precisa que o pastor vá atrás. Jesus olha também essas ovelhas feridas e machucadas, que não tem pastor. E porque não tem pastor, estão indo atrás de qualquer um. Estão seguindo os falsos pastores, os lobos. Jesus olha também essas ovelhas cansadas e abatidas. Quantas pessoas cansadas. O mundo está doente. É impressionante. A medicina evoluiu tanto. Quantos remédios foram inventados nos últimos 10, 20 anos? Os recursos da medicina. Eu tenho 5 irmãos no céu. Lá em casa todos tiveram uma vocação santa. Eu fui para Santa Catarina, 6 irmãos foram para São Paulo e 5 irmãos foram para São Pedro. Desses 5 irmãos que foram para São Pedro, 4 menininhas, 2 meninas e 2 meninos, foram por falta de recurso. Na roça, pobreza. As 2 irmãs minhas, gêmeas, que nasceram antes de mim, morreram criancinhas por falta de recurso. E minha tia contava depois que eu nasci com bronquite asmático. Por isso que eu tenho muita dificuldade de falar até hoje. E vocês imaginam, primeira coisa, papai e mamãe chorando, desesperado, porque eu ia morrer, o menino vai morrer, as outras já foram. Papai morava na Barra, 32 quilômetros de Itajubá, numa charrete, uma bagageirinha, noite inteira debaixo de chuva, mamãe, eu no colo, e ela com a lona coberta, aquelas estradas de terra com barragem caída, noite inteira, rezando e chorando, para que mais um não morresse, para chegar no médico na cidade. Como era difícil a vida. Como era difícil. Hoje a medicina evoluiu tanto. Tem remédio para tudo. Essa é a maior mentira que o mundo ensina. Hoje tem até genérico para tudo. Mas, no entanto, não tem remédio para essa tristeza, para essa angústia que leva o ser humano a perder o sentido da vida.
por que as pessoas estão cansadas e abatidas? Porque estão seguindo o pastoreio do encardido. E o encardido primeiro começou a dizer para os casais: casais, vocês não devem mais reproduzir Deus. Se tem uma coisa que o encardido tem raiva, é quando vê uma mulher grávida. Por isso que o pecado predileto dele é o aborto. Qual é o único lugar no mundo que Deus põe a mão? O Salmo 138 diz: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Ontem nós meditávamos que Deus, quando foi fazer o homem e a mulher, Ele convocou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E o capítulo 2 do Gênesis diz que quando foi para fazer o ser humano, Deus pôs a mão. Imagine o seguinte: para fazer o universo inteiro, as estrelas, Deus falou, faça-se, e as estrelas nasceram. Mas quando foi para fazer o ser humano, Deus pôs a mão. Por isso que a mão é o único órgão do corpo que toca o corpo inteirinho. Não há nenhuma máquina no mundo capaz de reproduzir a mão humana. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Por isso também que a marca está na mão. Não só a marca da sua aliança com o seu esposo, mas a marca da aliança com Deus e de Deus com você. Aqui está a impressão digital. E a ciência diz que a impressão digital fala que você é único no mundo, que nunca existiu e nunca vai existir outra pessoa igual a você, que Deus não faz cópia, Deus não trabalha com lixo reciclado. Esse negócio é coisa moderna. Deus não usa espírito velho em corpo novo. Está na mão. Quando foi para fazer o ser humano, Deus pôs. Ora, então na hora de fazer o ser humano, Deus põe a sua mão. Está no Salmo 139 ou 138 da Bíblia Ave Maria. Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Quando uma mulher está grávida, quem está trabalhando lá dentro é Deus. Pensa bem vocês mulheres, Deus põe a mão aí dentro da sua barriga. E o encardido morre de inveja. E aí ele também conseguiu botar a mão na barriga das mulheres. Se uma vida nova é a assinatura de Deus no útero feminino, o aborto é a assinatura do encardido. E que pena que no Brasil acontecem 10% do aborto da humanidade. Na Inglaterra, país de nossos irmãos que estão aqui conosco, lá pode fazer o aborto até a 20ª semana. 4 meses e meio para 5 de gravidez. A criança está completa. Com 5 meses a criança pode ter 1,2 kg. Completa. Tem tudo. Eu já falei para vocês de um livro que chama-se Bebês para Queimar, a indústria do aborto na Inglaterra. O encardido tem horror de ver uma mulher grávida. Por isso ele mata. Por isso que o aborto é um pecado hediondo. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que têm feito uma oração que está no meu livro, Seja Feliz Todos os Dias. A partir acho que da página 35. Uma oração que Deus me inspirou a fazer pelas mulheres que já fizeram aborto e pelos homens que pagaram e favoreceram o aborto. Esse pecado que clama aos céus. O mundo está abatido e cansado porque está sem pastor, é exatamente por isso. Então o encardido não quer que você reproduza Deus. Ele tenta isso através do aborto. Mas acontece que tem muitos casais que, pela formação religiosa que tem, pela experiência de Deus que tem, não tem coragem, graças a Deus, de fazer aborto. E sabendo disso, então o encardido aconselha os casais: vocês precisam ter poucos filhos. Engraçado, de uns anos para cá, se você observar bem, fizer um gráfico, nós vamos perceber que de uns anos para cá aconteceu alguns fenômenos similares. A nossa população que vivia na roça foi para a cidade. O Brasil, que era 80% rural, hoje 15, 16% rural. As famílias enormes, grandes, onde tinha 10, 15, 20 filhos e não faltava nada. E não tinha ninguém com depressão. Lá no Biguá, primeira vez que apareceu depressão foi uma tia minha. Ela ganhou uma panela de depressão. Foi uma panela.
E as pessoas lá comentavam, nós na escola, vinha da escola, nós queríamos ver a panela da tia. Era uma panela automática, uma panela desse tamanho, panelão assim, tinha um pininho em cima, flamenguista, sabe, vermelho e preto. E aquilo ficava... Aquilo era automático, punha o feijão lá dentro, em 2 horas estava pronto. Ah, mulherzada, tudo queria, eu também quero uma panela de pressão, eu quero ter depressão, eu quero. Um dia, tinha preciso, esqueceu de botar água lá dentro. Gente, o povo estava na igrejinha lá do Biguaca, pertinho da casa dela. De repente, o World Trade Center no Biguaca explodiu a panela de pressão. Aquilo foi pedaço de feijão. Teve feijão que entrou dentro da parede. Aquilo é uma força medonha. Rebentou telha. Ah, nós não quer depressão, não. Nós não quer. Até hoje, graças a Deus, ninguém tem esse negócio. Não quer. E o que causa essa depressão foi a mesma. É falta d'água. Da água viva do Espírito Santo. Aí, sem essa água viva do Espírito Santo, ainda com o fogo do inferno queimando a nuca das pessoas, dá no quê? Por isso tem gente que fala, hoje eu vou explodir. Sai de perto. Olha, seu pai não chega a perder que ele está uma pilha. É depressão, é panela estragada. Então o encardido disse, vocês têm que ter poucos filhos. E os casais acreditaram, ovelha sem pastor acredita. Qualquer coisa, qualquer bobagem que falar, as pessoas acreditam. Então tem que reduzir o número de filhos. Problema econômico? Não, porque o mundo está vivendo a fome. Grande mentira! O mundo vive a miséria, não a fome. Miséria é falta de Deus. A Organização Mundial da Saúde disse que nos Estados Unidos joga-se todos os anos no lixo 43 milhões de toneladas de alimento. 43 milhões de toneladas de alimento dado a alimentar 80 milhões de pessoas durante um ano, a metade do Brasil. Então o problema do Brasil, do mundo é fome? Não, é miséria. Fome é falta de comida, miséria é falta de Deus. Tem que diminuir o número de filhos. Tá bem, diminuir o número de filhos. Veio para 2, veio para 3. E hoje quantos pais que têm 1, 2 filhos e não tem tempo de sentar no colo deles? Não sabe o cheiro que tem o filho. Filho que não tem o cheiro do pai. Papai tinha umas vaquinhas, umas corraleirinhas lá de tirar leite. E quando tem, a vaca é muito importante para nós pobres. Que era o único dinheiro que tinha é roubar um pouco do leite dela e vender. Que a gente vai lá e rouba pra gente. Que a vaca dá leite é pro bezerro, a gente tira pra gente. E ela nem liga. Quando nós roubava lá os 8, 10 litros das corraleirinhas, tinha as 10 e vendia o leite. Quando a vaca tem o bezerrinho nos primeiros dias, o leite é estragado, que ele está limpando o úbere. Cada um dá um nome para aquilo. E leite podre. Nos primeiros dias não serve para beber. Se naqueles dias morrer o bezerrinho, a vaca seca o leite. Claro, ela dá leite para o filho, se não tem filho para beber, ela seca. Mas aquilo é um prejuízo danado para um pai de família que tem que sustentar aquela filharada toda. Que nós bebia leite lá por 5, 6 bezerros. Lá em casa era 8. Mamãe teve 12. Então o que o papai fazia quando morria um bezerro? Punha a vaca lá para comer, um canzil. Eu fui lá em Betânia, eu fiz igualzinho. Eu lembrava quando eu era pequeno lá no Biguá. Canzil assim, põe a vaca lá, põe comida, fica e come. Aí não tem jeito de olhar para trás. E aqui o pai vinha e punha outro bezerro para mamar nela. Mas ela não solta leite para outro bezerro. Então o que ele fazia quando morria? Tirava o couro do bezerrinho que morreu, com o canivete,
Aí punha outro bezerro mamando, vinha com cuidado, em cima daquele bezerro punha o couro do bezerro que mamou, do bezerro dela, que morreu. A vaca sente o cheiro do couro do filho e solta o leite. E que coisa interessante, depois de 3 ou 4 dias, pode pegar aquele couro e fazer relho, fazer o que quiser, porque o bezerro pegou o cheiro do filho dela. E agora ela solta o leite. Gente, tem muita família seca por falta de cheiro do couro do pai, da mãe, dos filhos. Eu recebo filhos e filhas na minha comunidade, eles estão pior que um bezerro seco, pior que uma vaca que não dá mais leite. E a vaca, se ela para de dar o leite e tem leite, aquilo infecciona os tetos, né? Faz um mal medonho em pedra. Hoje nós temos famílias empedradas pela falta de amor. Tem 1, 2 ou 3 filhos. Então o primeiro encardido falou, mata um pouco dos filhos. Reduz o número de filhos. Aí reduziu. Hoje tem 2, 3 filhos. Pai, eu não sei o que eu faço com o meu filho, eu não sei o que eu faço com a minha filha. E aí vai atrás disso, vai atrás daquilo, tudo quanto é filosofia que o mundo fala, não adianta, é ovelha sem pastor, vaca sem o cheiro do filho, seca o leite. Estamos cheios de famílias secas de leite, pois o Senhor hoje convida você a ser apóstolo para levar esse mundo a uma terra que jorra leite e mel, o leite verdadeiro que alimenta, e esse que flui do coração do Senhor. Quantas e quantas pessoas cansadas e abatidas. Não é falta de remédio, mas o mundo está ensinando mentira, de que existem remédios, soluções fáceis. Olha o que o encardido falou ontem, para Adão e Eva e para Jesus. Soluções imediatas. Está com fome? Fala para essa pedra virar pão. Soluções prontas, fáceis. Pula daqui para baixo. Você tem poder, já vem um anjo e te segura. Não existe solução fácil para problema difícil. Ninguém dá aquilo que não tem. E nesse sentido, aquilo que eu falei hoje em tom de brincadeira de manhã é verdade. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. E nós temos que assumir essa responsabilidade nossa. Como pais que somos, padres e pais. Então dá a melhor roupa, o melhor sapato, melhor isso, mas melhor aquilo. Mas não dá amor. Delega-se tudo. Algum tempo atrás o senhor estava me falando sobre a importância de impor as mãos das pessoas para curar as pessoas. A Luzia hoje recordava isso, de impor as mãos sobre o marido e a mulher. E aí eu começava, porque eu converso muito com Deus igual eu converso com vocês. Eu falo lascado para ele também fala para mim. Senhor, mas aí só queria que o senhor me explicasse uma coisa. Eu nunca vi meu pai impor a mão na minha mãe, nunca vi minha mãe impor a mão no meu pai para rezar. E como é que eles fizeram 50 anos de casado, a gente nunca viu uma discussão deles, um casal fabuloso, que toda a comunidade de Itajubá, lá do Biguá, todo mundo que conhece papai e mamãe, vê neles um casal, um testemunho. Eu nunca vi papai impor as mãos, a não ser depois que eu fiquei padre, nas missas que eu celebro. Senão eu nunca vi. Então como é que eles conseguiram chegar onde chegaram, sem fazer oração de imposição de mãos? E aquilo ficou na minha cabeça. Belo dia eu estou lá na capelinha da minha casa. Todas as capelas da minha casa têm sofá. Nas 4 casas nossas eu coloquei sofás nas capelas, para que as pessoas sentem e fiquem à vontade com Jesus. Então eu também sentei no sofá daquele e fiquei, zóio fechado, pensando. E começou a vir imagens que eu não entendia no começo. Eu via papai mexendo na horta. Eu via papai no cabo da enxada. Passado alguns dias eu estou lá roçando um pasto lá sozinho, lá no meio do mar. Comecei a lembrar da imagem do papai roçando o pasto. E eu via na minha mão a mão do meu pai. Tinha feito um calo na minha mão, lembrava da mão grossa do papai. Ficava pensando naquilo. Daqui a pouco veio um menino trazer água. Comecei a lembrar da mão da mamãe. Gente, eu comecei a chorar.
sozinho lá no meio do mato de Betânia, roçando pasto. Porque Deus tinha me mostrado que milhares de vezes papai e mamãe fizeram imposição das mãos. Cada vez que papai estava com aquela mão na enxada, aquele calo grosso, ele estava rezando pela mamãe e pelos filhos. Cada vez que estava lá tirando o leite de uma vaca, catando feijão, batendo feijão, limpando o café. Cada vez que mamãe estava varrendo, que mamãe estava lá pegando aquela brasa e colocando no ferro para passar a nossa roupa com a mão dela, a mãozinha, uma só, porque a outra mão de mamãe nasceu seus dedinhos assim. Cada vez que via, e Deus foi me mostrando e eu fui chorando. Foi uma cura interior linda, eu sozinho roçando pasto no meio do mato. Mamãe lavando, e eu via aquela mãozinha de mamãe lavando aquelas camisas encardidas. Papai trabalha na roça, capinar cana, aquelas camisas tudo sujas, e ali mamãe esfregando, porque não tinha esse sabão chique não, o sabão era feito em casa. E o Senhor foi me mostrando, Léo, centenas de vezes sua mãe impôs as mãos sobre o seu pai. Cada vez que ela pegou na camisa dele para lavar, ela impôs as mãos sobre ele. Olha, alguma vez você viu sua mãe lavando a camisa do seu pai com cara feia? Alguma vez você viu seu pai reclamando enquanto estava trabalhando? Aquelas mãos calejadas do seu pai, aquela mão ferida e machucada da sua mãe, Léo, foi a primeira mão que celebrou a Eucaristia para você, e você é padre porque aquelas mãos te abençoaram. E eu chorava de alegria. O Senhor apronta com a gente. Às vezes é preciso que a gente... o calo está aqui, hein? Às vezes é preciso que a gente faça um calo na mão para entender como são santos os calos das mãos de nossos pais. Para a gente entender que isso que Jesus falou para os apóstolos, eu não tenho dúvida, se eu fosse reescrever o Evangelho hoje, entre esses 12 apóstolos, eu colocaria Quinzinho e Nazaré, os meus pais. Porque estão vivendo ainda, louvado seja Deus, esse apostolado. Tudo que o Evangelho mandou os apóstolos fazerem, meus pais fizeram. Tudo, até hoje. Tudo que está aqui. Escolheu os 12. E os mandou, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. A minha casa nunca teve espaço para entrar o espírito mau. Nunca. O demônio, de uma coisa ele pode ter certeza e tristeza. Na minha casa ele nunca entrou. Nunca. A minha casa sempre teve a alegria de dizer, meus pais sempre tiveram a alegria de mostrar que aquela casa tinha dono. E que ali era a casa de Deus e de mais ninguém. De Nossa Senhora e de mais ninguém. O altar para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estava lá. Papai e mamãe expulsou os demônios de nossa casa e da casa de muitas pessoas que frequentaram e frequentam. Curar todo tipo de doença. Já dei testemunho de cura física que recebi de Deus pela imposição das mãos da minha mãe. Eu tinha uma enfermidade nos olhos, que quando abaixava a imunidade, porque muitas viagens, principalmente de avião, uma herpes no olho e não tem cura, me inchava os olhos. Eu tinha que colocar gelo, e colocar aqueles Ovirax, um remédio caro, ruim no olho. Um belo dia eu cheguei em São Paulo, deito na sala da casa da minha mãe, ela morava em São Paulo, mamãe estava lá, eu não conseguia nem ver televisão, nem falar com mamãe, meu olho inchado, eu estava vindo do Nordeste. Eu me lembro que eu dormia ali naquele sofá, com a mão da minha mãe em cima dos meus olhos. E foi a última vez que eu me lembro de ter tido herpes no olho. Nunca mais. Nunca. É apostolado? Os nomes dos apóstolos, então eu coloco aqui, junto com Pedro, André, Tiago, João, Quinzinho e Nazaré. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. A nós filhos. É muito fácil você ver defeito no vizinho, na casa do vizinho. Erro
nos filhos dos outros. E diante das ovelhas perdidas da sua casa. Quem na sua casa está sendo uma ovelha perdida? Pai e mãe, mete o joelho no chão. Supliquem a essa misericórdia infinita de Deus pela salvação de seu filho e de sua filha. Você tem esse poder, você é nação santa, você é apóstolo, você é enviado por Deus, você recebeu a missão de ser canal do amor de Deus para o mundo. Não deixe o encardido convencer você do contrário. É a palavra, toma posse dessa palavra. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Está próximo. Aonde você chegar, você tem que levar o céu. Aqui está a grande missão do cristão. E se você é casal cristão, eu não sou cristão porque eu uso um crucifixo, uma camiseta, porque eu pertenço às mães que rezam, aos pais que rezam, à renovação. Não, eu sou cristão na medida em que, por onde eu passo, eu vou semeando o reino de Deus. Isso é ser cristão. Foi o ministério de Jesus. João Batista já anunciou, convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Jesus, convertei-vos. Padre Jonas prega com tanta unção, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Próximo no tempo, mas é próximo também no lugar. O que você vai deixar de herança para os seus filhos? Não deixe herança material, por dois motivos. Primeiro, se ele for um bom filho, um excelente homem, uma excelente mulher, ele não precisa dessa herança, ele consegue tudo sozinho. E se ele não for um bom filho, ele não merece essa herança. Então não deixe essa herança. Não deixe a herança que a traça corrompe. Porque infelizmente a mesma herança que os pais deixam acaba sendo a perdição para os filhos. Deixa como herança, a única herança que nada nem ninguém pode tomar. Semeia no coração e na vida do seu filho, no dia a dia, pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia, pelo carinho, pela ternura, pelo abraço, pela afabilidade, pela orientação segura. Semeia o reino de Deus. Se você puder dizer hoje, eu semeei o reino de Deus nos meus filhos, eu plantei amor de Deus, então eu sou apóstolo. Aonde passar, anuncio o reino de Deus está próximo. Para aquele filho que está lá caído, machucado, ferido, lá no fundo do poço. E eu falo de uma coisa que eu conheço bem. Eu recebo um filho caído no fundo do poço. Meninos que estão quase igual o Lázaro, lá no túmulo, condenado. Medicina já condenou. Não tem cura, não tem saída. Meninos com HIV, drogado, prostituído. E a gente começa a ver o Senhor restaurar. Meu Deus, e o que eu fiz para isso? Eu dei um abraço, dei um beijo, dei um aperto nesse filho. Às vezes é a única coisa que eles precisam. Os grandes dramas, e eu vou falar aqui como pai de quase 200 de filhos eu tenho hoje. Fora os muitos que eu já tive, que já saíram, que já morreram, alguns recaíram. A causa número 1 que leva um jovem a se drogar. A dependência química, ela é multifatorial. Tem muitas causas. A causa número 1 não é a pressão da sociedade, não é a propaganda, não é a pressão dos traficantes, não é a curiosidade, não é porque os amigos oferecem. A causa número 1 que leva um jovem a se drogar e a se prostituir é falta de amor verdadeiro semeado no seu coração. E digo isso porque aqueles que, eu fui um deles, que recebeu amor verdadeiro no coração. Eu recebi amor verdadeiro no meu coração. Eu recebi Deus desde pequenininho na minha casa. E também caí nas drogas. Mas a experiência me diz, aqueles que receberam esse amor, que receberam Deus e que tiveram a infelicidade de cair, não ficaram lá. Aquele amor foi suficiente para ir lá e trazer de volta. Ama seu filho,
Mas amar é dar a Deus. Amar é levar a pessoa para o céu. E Deus a gente dá se a gente tem. Talvez você esteja agitado demais, preocupado demais. Você quer a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor isso, o melhor aquilo. Você quer a casa nova. Louvado seja Deus se você pode ter tudo isso. Gaste a sua vida de amor pelo filho que você tem. Pisa na cabeça do encadido dentro da sua casa. Por que essa corja de soldados a serviço da morte? Pela droga, pelo aborto. Tem crime mais hediondo que o aborto, gente? A vida é um dom fantástico. Uma das cachorrinhas que eu tenho, a minha predileta, é a que mais gosta de mim também, a Berê. Berê, eu chego, ela já está lá. Ela vem, ela arranha a minha perna, ela vai atrás de mim. Eu estou celebrando missa, ela deita embaixo da minha cadeira. Estou atendendo confissão, ela senta do ladinho. Vou roçar pasta, ela está lá junto. Aonde eu estiver, ela está. Entra no meu quarto para rezar, ela dá a volta, fica embaixo de uma árvore, sentada, olhando para mim lá. Um dia eu cheguei em casa, a Berê não estava me esperando, e ela estava grávida. Aí já chamei a Berê, nada. Aí perguntei para os meninos, vocês viram a Berê? Não. Aí subi, quando cheguei lá em cima, perto de uns meninos conversando, veio a Berê. Barrigudinha, correndo, a belezinha. Falei, ô lindinho, vem cá, Betinho, vem, vem lá. Ela veio, deu uns pulinhos, eu falei, não nasceu ainda, estava barrigudinho. Um minuto depois, Berê sumiu. Falei, gente, que será? Não sei quanto tempo se passou. 1, 2, 3 minutos. Ela veio do meio do mato, com a cabecinha erguida e um filhotinho na boca. Era o primeiro que tinha nascido. E ela entregou na minha mão. Olha o que Deus está dizendo para a gente. Então mandei arrumar o ninho, fiquei com aquele filhotinho na mão e ela do meu lado. Arrumamos a casinha, o ninho, mandei ela deitar, coloquei o filhotinho, ela lambeu ele e já teve a segunda, que aí foi uma pretinha também na minha frente. Eu vejo Galizezinha, que eu tenho lá desse tamanho assim, avançando na tela, por um cachorro alto para defender o pintinho. E, no entanto, a gente vê a mulher, a mais perfeita imagem e semelhança de Deus, quando deixando de se levar pelo demônio, assassinando barbaramente o seu filho dentro da barriga. Onde está a grande doença do mundo, gente? Pensa bem. Não tem crime mais medonho, mais hediondo, mais pavoroso, mais demoníaco, mais diabólico do que o aborto. Por que eles não vêm na rua também fazer campanha? Eles querem defender o mico dourado, o leão não sei do que, a baleia não sei das quantas. E por que não sai na rua para defender a vida humana? Se você quer cortar um pedaço de árvore, é capaz de ser preso sem recurso a nada. E o ser humano mata-se. Hoje mata-se, a vida humana não vale nada. Ô meu irmão, a vida da pior pessoa do mundo vale mais do que o universo inteiro. Por quê? Jesus Cristo morreu e derramou a última gota do seu sangue para salvar toda e qualquer vida, inclusive a vida humana mais inferior que pudesse existir, a minha e a sua também. Nós precisamos de apóstolos da vida. Veja a incoerência do demônio. Primeiro manda, evita filhos. Mata filhos. E agora, de uns anos para cá, ele começa a querer tomar o lugar de Deus, fabricar filhos. Na proveta, no laboratório e agora no clone. Pensa bem. Veja se aí nós não estamos assistindo, e eu falo isso consciente com todas as letras do que eu estou falando. Aí nós estamos assistindo conscientemente a ação direta. Não tem mais nem máscara, nem disfarce do anticristo. Porque na hora em que ele consegue derrubar a vida, como ele está derrubando. E vocês vejam bem que o alvo dele é esse. E é por isso que ele tem 2 alvos maiores. Mas
alvos maiores no tamanho. E eu já falei sobre isso aqui na Canção Nova, e retomo, só como uma recordação nesse acampamento, as duas armas que o demônio tem, uma voltada para nós sacerdotes, seminaristas. Com toda aquela futrica que nós estamos meditando nesse acampamento, com todas as marcas que o Padre Jonas corajosamente nos colocava ontem de manhã, com todas as feridas da masculinidade, esses escândalos terríveis e hediondos, medonhos, em maiores ou menores proporção. Não pensem os senhores e as senhoras que a televisão vem a público e traz esses casos porque estão preocupados com a pedofilia. Não. Eles querem derrubar a igreja. É o que eles querem. Por isso que o coração da gente pula de alegria ao saber que hoje a Praça de São Pedro é uma praça que cabe 300 mil pessoas. Hoje ela foi pequena. Enquanto reúne aí 8 ou 10 jornalistas para descer a lenha porque um padre desequilibrado ou um infeliz dos Estados Unidos ou aqui do Brasil cometeu um pecado, 300 mil pessoas se reúnem para dizer: muito obrigado, Deus, porque mais um padre ficou santo. É possível ser santo? É para esse que eu olho. E você, casal, também, olhe para os casais santos. Não tenha amizades com casais que não sejam santos. Tenha coragem de cortar algumas amizades que você tem. Amizades que não são boas. Tenha coragem. Quem me conhece bem sabe que há alguns anos eu fiz uma seleção das minhas amizades e cortei 99%. Alguns chegaram a reclamar para os meus pais: no Padrilhão não foi mais lá em casa. Não foi e não vou. Para isso que eu não casei, que eu vou aonde eu quiser. Corta. Se a conversa desse amigo não leva você para o céu, corta. Se o jeito que as pessoas na casa desse amigo se vestem não leva você para o céu, corta. É esses membros que precisam ser cortados. Elimina. Tenta levar Deus para essas pessoas. Não querem Deus? Una-se. Nós estamos num momento de guerra. Um alvo, o sacerdote, e o segundo, o alvo predileto, o alvo 100% da mão deles, os casais. O demônio tem ódio de vocês, o demônio tem raiva de vocês. Esse final de semana o inferno está com muita raiva, o inferno está muito triste, o demônio está plantando bananeira de ódio de vocês. Deixa ele mais uns 15 dias de cabeça abaixo. Porque ele não quer casal assim. A Bíblia não tem medo de dizer: o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha vida longa sobre a terra. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. É preciso que os casais assumam o apostolado de uma família santa. Matrimônios santos, casais santos, família santificada. Gente que tenha coragem de ser diferente. Ser santo, ser cristão em primeiro lugar é passar semeando o reino de Deus. Então aquilo que for contrário ao reino de Deus. Segunda coisa que a palavra hoje dá como mandamento para os apóstolos: expulsai os demônios. Expulse o demônio de dentro da sua casa. Eu faço um desafio. Muitas e muitas vezes já fizemos aqui, Brasil afora, pedindo aos jovens que jogassem fora camisinha, cigarro, e muitos jogaram. Louvado seja Deus. E eu testemunho da minha comunidade. Hoje, graças a Deus, em Betânia ninguém fuma. É proibido entrar cigarro dentro da nossa casa, tem uma placa lá fora. Louvado seja Deus. Mas hoje eu queria convidar vocês, casais, a jogar fora da sua casa aquilo que está lá e que pertence ao demônio. Objetos consagrados ao demônio que talvez você esteja dentro da sua casa. Fitas de vídeo pornô, revistas pornô, roupas especializadas em pornografia, sujeiras
Joga fora. Não tenha medo de jogar fora, de experimentar uma sexualidade abençoada. Vou dizer a você, e vou dizer isso sabendo que eu estou ao vivo pela televisão, em direto para Portugal e para o mundo inteiro. Não tenha medo de experimentar em Deus a sua relação sexual. O dia que você experienciar essa relação sexual em Deus, segundo Deus, pela vontade de Deus, você vai poder experimentar na carne, conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, o mais alto elevado nível de prazer que o ser humano pode sentir. Porque no dia em que você vive santamente essa sexualidade, você está reproduzindo Deus, mesmo quando não está tendo filhos, porque o Código do Direito Canônico diz que essa união de homem e mulher, ela tem em primeiro lugar um caráter unitivo. Faça a experiência. Eu tenho muitos casais que estão fazendo essa experiência de uma vida nova em Deus, de uma sexualidade em Deus, segundo Deus, onde estão jogando fora. Eu tenho tido a graça de muitos testemunhos de homens e mulheres curados de disfunção erétil, de frigidez sexual e muitos distúrbios da sexualidade, a partir da maior força curadora que pode existir no mundo, o amor de Deus agindo dentro de você, no seu coração e no seu corpo. Então é hora de voltar a impor as mãos. Você veja que a tecnologia faz com que marido e mulher não precisem nem botar a mão mais nas coisas do outro. Hoje não precisa mais nem botar a mão para lavar uma camisa. Boca na máquina, depois a empregada passa. Nem através da roupa lavada a mulher consegue passar amor de Deus para o marido. E vice-versa. É hora de fazermos essa revolução do amor. E é para isso que o Senhor está enviando. E o final do Evangelho nos ajuda. Nesse final de pregação. E diante das ovelhas perdidas da sua casa. Em vosso caminho, casais, anunciai. O reino dos céus está próximo. Cria céu. Cria céu para o seu marido. E céu se cria com detalhes. Jesus disse, olhai as aves do céu, os lírios do campo. Jesus nunca comparou o amor de Deus a coisa grande. Ele só compara o amor de Deus a coisa pequenininha. Um passarinho. Mas quem pintou essa flor? Olha para sua unha. Por que ela só cresce para frente? Foi você que deu corda nela? Seu coração batendo no seu cabelo? Semeia céu. Transforma sua casa num céu. Põe uma flor em cima da mesa esperando o marido chegar. Se ele vem nervoso, cria céu para ele com um sorriso. Na hora que está quase estourando, não fala. Sorri. Dá de ombro, passa. Dá um beliscão. Dá uma dentada na orelha. Uma cheirada no cangote. O reino dos céus está próximo. O seu marido e a sua mulher têm que pensar assim, meu Deus, eu quero ir para o céu. Eu quero. Porque se viver perto da minha mulher, viver perto de um pedacinho do céu. Se viver perto do meu marido e viver perto de um pedacinho do céu, então eu quero pegar o céu inteiro. Semeia o céu. Curai os doentes. Qual é a grande doença do seu marido e da sua mulher? Eu tenho uma tristeza no meu ministério de cura, principalmente no ministério de cura interior. 100% das vezes, e olha que eu já falei sobre esse assunto há porção de vezes, 100% das vezes em que chega alguém que é casado e me pede oração, e que eu faço a seguinte pergunta. Por exemplo, se a mulher vem e me pede uma oração, padre, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Ou o marido. Normalmente eu pergunto, você já pediu para o seu marido orar por você? E quando é marido, você já pediu para sua esposa rezar por você? Eu tenho vergonha de dizer para vocês. Nunca até hoje eu recebi a resposta afirmativa. Nunca. E já rezei para esposas doentes de coordenador estadual de renovação carismática. Já rezei para casal coordenador de secretaria Rafael. Marido e mulher, põe a mão no outro e reza. Você está doente? Antes de ir para o médico, pede o seu marido. Eu duvido se ele colocar todo o amor que ele tem no coração dele. Está aqui a palavra, curai os doentes. Ressuscitai os mortos.
O Padre Jonas ontem nos fez uma analogia fabulosa. Para mim, então, foi fantástica ver a analogia que ele fez de Betânia. Do Lázaro que vem enfaixado, sujo. Quantas vezes você pediu, seu marido estava na rua. Você pediu, Senhor, traz meu marido, salva o meu marido. Ele estava no boteco, aí ele chega sujo, esfolado, fedendo. Ué, você não pediu, o Senhor trouxe. Você está rindo, eu estou falando sério. Podia ser o dia da morte dele. Podia ser o dia que o encardido ia levá-lo para sempre. Mas porque você rezou, o Senhor trouxe. Aquilo que você pediu, Deus faz. Não é brincadeira, não. E aí, como é que você recebe? Escuta a pregação, primeira pregação de ontem. Tem a fita, escuta. Quem não ouviu, escuta. Presta bem atenção em cada detalhe falado ali, em cada faixa. É concreto. Esse acampamento, desde sexta-feira, está sendo feito através de coisas muito concretas. Tem nenhuma pregação aérea aqui, não. Algumas coisas concretas até demais, explícitas. Que é para chamar a atenção, que é para dar um tremelique. Ressuscitar esses mortos. Quem sabe seja a fé do seu esposo que esteja morto. Quem sabe seja o entusiasmo da sua esposa. Por que será que ela está tão abatida? Por que será que está tão deprimido? Por que será que aquele filho está tão para baixo? Por que será que seu filho vive trancado lá no quarto fumando maconha? Será que ele é ruim? Meu filho é ruim, padre. É seu. É muito fácil na hora da briga dizer, esse rapazinho aí, como é esse segundo aí? Puxou para sua família. Esse menino é seu pai cuspido escarrado. Eu nunca vi coisa não. Quer ofender uma mulher, você esqueceu o nome do filho. Fala, esse segundinho aí, esse menor. Como uma mulher falou para mim, padre, a maior ofensa do meu marido foi um dia que ele chegou lá em casa e a empregada tinha trazido o filho dela. Ele olhou e falou para mim, é nosso também? Falei, nossa, ofende, né? Não saber quantos, quem é dureza. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Jesus adorava ir na casa de leprosos, tanto que Betânia era uma colônia de leprosos e não saía de lá. Qual é a lepra da sua vida? Talvez seja o pecado, o vício. É hora de sermos revolucionários. E a palavra final do Evangelho, e também a palavra final minha nesse acampamento para você: de graça recebeste, de graça deveis dar. Meu irmão, minha irmã, você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, para participar da obra mais linda, mais fabulosa, mais fantástica do amor de Deus. Você é chamado a ser reprodutor de Deus. Você é chamado a reproduzir Deus. Não deixa que nada, nem ninguém, em nenhuma hipótese, venha impedir você de viver aquilo que por direito você tem. Você pode pedir a cura, a restauração, a transformação a Deus, porque é um direito seu. Esse é o direito. Ao unir-se em matrimônio, Deus estava com você. Quero terminar com uma imagem bonita. No dia que você casou, você fez convite de casamento. Você mandou convite para os amigos. E você foi na igreja também, fez uma entrevista. Você quis casar na igreja. Você mandou convite para Deus. Você pediu que Deus estivesse presente no seu casamento. E mesmo se você não tivesse convidado, o padre, quando começou o casamento, convidou solenemente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu queria dizer a você que Deus foi no seu casamento. Ele sempre vai. Quando convidado, ele sempre vai. Não vê Jesus que estava com uma pressa danada, ressuscitado, tinha que anunciar o evangelho para o mundo inteiro ainda, e os discípulos de Emaús convidaram ele para jantar, ele ficou. E sorte dos discípulos de Emaús é que ele estava sozinho, porque das outras vezes, tudo quanto convidava, ele levava os 12 juntos. Você convidou Deus e Deus foi. Você deve ter recebido muitos presentes. Tem gente que guarda até hoje aquela toalha amarela, engomada, que a comadre Florentina fez e mandou de presente há 30 anos.
Tem gente que recebe presente e fala, meu Deus, eu nunca vou usar isso. Ou se tiver alguma loja na cidade conhecida fazendo promoção de alguma coisa, você ganha 18 travessa igualzinho. Aí o que você faz? Ah, vai ter o casamento da fulano logo. Ah, não precisa nem abrir esse aí, ó, pelo formato é aquela travessa. Guarda que nós vamos dar. Tem presente que você nem abre. Tem presente que você não usa, não tem? Deus foi, e Deus, como delicado que Ele é, Ele levou um presente. E Ele deu um presente para vocês. A hora que o padre pôs a mão e orou por vocês, Deus veio e deu um presente. Pena que tem muitos casais que não abriram até hoje esse presente. O presente que Deus deu a você, marido e mulher, no dia em que você transformou o seu amor humano em amor divino, o casamento em matrimônio, foi o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dado diretamente por Deus no dia do seu matrimônio. O dia em que você deixar o Espírito Santo florescer em sua vida de marido e mulher, abrir o presente, então os frutos que você vai colher, está em Gálatas 5:16 seguinte. Amor, paz, bondade, doçura, mansidão, temperança, alegria, fidelidade, longanimidade. Mas enquanto não abrir esse presente, vai colher aqueles outros frutos, as obras da carne. Briga, discussão, divisão, infidelidade, desamor, ódio, calúnia, fofoca, maledicência, ressentimento, mágoa e enfermidade. Escolha. Eu acredito nesse Deus que continua derramando sobre nós o Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,